Hoje eu vou te contar quanto custa para ser CAC em 2026, desde o custo da papelada até o custo de uma arma de fogo e o custo para manter o esporte mensalmente. Fala CAC Pobre, Igor Alves do canal CAC Pobre. Ser CAC em 2026 é fácil, difícil é pagar. Taxa, laudo, clube, munição, papel. Hoje eu vou abrir a planilha da dor e vou mostrar para você quanto que custa ser CAC no Brasil. Vamos lá, vamos começar com o obrigatório. Todo mundo para ser CAC precisa do CR. E quanto custa para tirar um CR? Quanto custa para se tornar um CAC? Tá? A parte burocrática, a parte documental, tá? A parte administrativa. Vamos lá, você tem a taxa do certificado de registro como primeiro custo ali, tá? E você mesmo consegue tirar se você tiver um mínimo de noção de informática, força de vontade, dá para fazer. Você vai pagar aí uma taxa de R$100, é a GRU da Polícia Federal, beleza? Você vai ter que fazer dois testes, tá? O exame psicotécnico e o teste de capacidade de tiro, tá? Cada um deles vai custar aí, em média, R$300. Se você não tem conhecimento de informática, se você não consegue uma limitação sua, então você vai precisar pagar um despachante. E aí o custo do despachante vai variar, aí dependendo da sua cidade, da sua região, mas vai girar em torno de R$1.500 a R$2.500. Tá? Você acha até um despachante mais barato ali que faz por 1.000 e tal, mas tem que procurar, beleza? Isso aí tem que caçar o cara. Já começa ativando suas habilidades como caçador e caça um despachante barato aí. Item obrigatório e indispensável, filiação no clube de tiro. Tá? Você precisa achar um clube de tiro que seja próximo da sua casa. E aí vai a primeira dica. Tem que ser próximo da sua casa para você conseguir ir sem o deslocamento. Tá? Já é uma economia. E assim, se você precisar fazer uma sequência de treinos ou uma sequência de competições ali no decorrer do ano, tá próximo da sua casa, você consegue deslocar. E aí, para quem mora em cidade grande, tem muitos clubes à sua disposição, aí fica a seu encargo encontrar um clube mais barato, mas que entregue benefícios que vão te fazer economizar a longo prazo também. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí eu vou falar sobre o terceiro item, que é o armamento. Você precisa ter um armamento para ser CAC? Não precisa. Você vai pagar, aí a gente volta naquele benefício do clube de tiro. O clube de tiro que eu sou filiado hoje, eu não pago o aluguel de arma de fogo, eu não pago o instrutor e eu tenho acesso ilimitado ao clube, tá? Eu pago R$600. Tem clube mais barato? Tem, tá? Tem clube aí de R$300, tá bom? Mas talvez não ofereça tudo que você vai precisar para economizar ali na frente. E sobre o armamento, vamos lá. Se o seu clube não disponibiliza ou se você faz questão de ter uma arma para praticar e tal, para fazer as competições, para você se familiarizar também com aquele armamento e desenvolver melhor nas competições, aí você tem o custo da arma de fogo, tá? Qual que é o custo de uma arma de fogo para CAC? Depende muito do quanto você está disposto a pagar, tá? Você tem armamento como a G2C, tá? A G2C ela é um armamento mais barato da Taurus, tá? Você vai pagar aí em torno de R$3.000, tá? R$3.500, aí depende também da sua região, do seu estado, tá? Porque tem imposto diferente para cada estado. É uma arma que dá para competir? Dá para competir, o cano dela é curtinho, tá? Mas você consegue tranquilamente competir com ela. Vai fazer diferença para você numa competição nacional, numa competição estadual? Talvez faça, mas não é absurdo, dá para competir com ela, tá? Dá para galgar posições com ela, porque assim, num tiro de 10 metros de distância, o tamanho do cano não vai interferir muita coisa, tá? E se você está começando ali, se é o primeiro armamento, vale a pena ser um G2C também. Você não vai ser discriminado pelos CACs antigões ou os herdeiros por conta disso aí não, beleza? Fica tranquilo. Mas você pode adquirir uma arma com um cano um pouco maior, uma arma um pouco com uma capacidade maior também e que você consiga competir. Para a escolha do armamento, primeiro você precisa entender qual calibre você vai usar. E aí assim, se você não tem nenhum tipo de recurso, você vai usar a arma do clube. Se você tem algum recurso e quer investir no armamento, a 22, o calibre 22 é a melhor opção, tá? Ele é muito fraquinho e tal, ele não vai produzir muito efeito numa defesa e tal. Se é defesa,
Aí o vídeo é outro, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui, aparecendo aqui agora para vocês, e clica lá e dá uma olhada, tá? Mas se a finalidade é de fato o CAC, o 22 é uma excelente, extraordinária opção, porque você vai pagar uma média de 250, 300 reais em uma caixa com um monte de munição, tá? Com 300 munições, e é o custo que você tem ali com 50 munições de 9mm, por exemplo, tá? Eu não vou nem falar de 9mm porque ele está restrito, tá? Então vamos falar de 38 TPC ou 380, tá bom? Essas são as possibilidades. E aí a gente entra nesses dois calibres. O 380, ele é perfeito para a prática desse esporte, tá? É barato, ele tem um recuo muito baixo, você vai conseguir competir muito bem com ele, tá? Então se você estiver pensando num armamento para o tiro esportivo, um 380, mas a sua arma de posse ela é em 38 TPC, então esquece o 380 e foca no 38 TPC, tá bom? Porque a longo prazo, se você quiser fazer munição, fazer insumo, você tem a munição para seus dois armamentos, beleza? Essa é uma grande vantagem do 38 TPC, a compatibilidade com o 9mm também. Então se chegar no nível 3, você quer ter uma carabina 9mm ou quer ter um armamento em 9mm, você está numa munição muito próxima ali, né? Está num calibre muito próximo, com 1mm de distância ali, e aí você consegue usar muito bem os dois calibres de forma simultânea, mesmo que em operações diferentes, para defesa, ou CAC, ou uma carabina ou pistola, enfim, é uma boa alternativa. Escolher o calibre, aí você vai pensar no armamento, beleza? Se você for pensar em valores de armamento, os armamentos em 38 TPC vão ser muito mais baratos, tá? Que é o caso da G2C, beleza? Em 38 TPC. É o caso da G3, que aí é um pouquinho maior, cano, tal, melhor para competir. E aí, se você tem esse valor de diferença, vale a pena investir. Se você não tem o 38 TPC, a G2C, dá para começar tranquilo no esporte, dá para competir muito bem, tá? Você não vai se arrepender. Adoro tiro esportivo e eu quero competir em alto nível, quero ir para cima e tal. Vou conseguir com a G2C? Vou conseguir com 38 TPC? Não. Tá? Aí você volta ali 2 degraus e vai para o 22. Munição, quanto que eu vou gastar com munição? Esse ponto é o mais polêmico, ele é o mais caro, tá? E há alternativas. A munição do clube geralmente não tem um custo muito baixo. Você vai gastar toda vez que você for no clube e participar de uma competição, pelo menos tem competição com menor quantidade de munição e competição que você nem paga para competir. Mas focando aqui no que a gente tem de forma tradicional de competição ali, você vai gastar ali pelo menos 20 munições, né, por etapa. Então, só lembrando, uma competição ela tem várias etapas, ou uma, ou duas, ou várias etapas, tá? 10, 12 etapas, sei lá. E cada etapa você vai pagar uma inscrição para aquela etapa e munição, tá? De inscrição já vou falar, mas de munição você vai gastar umas 20 munições ali. Quanto que você vai gastar? Em média, com munição original, dá ali 100 reais com 20 munições, tá bom? Com a munição de recarga, você vai pagar 80 reais em 20 munições de recarga. Isso se você procurar promoções, se você usar o seu poder de caçador, como super CAC que você é, e ir atrás, beleza? Sim, tem muita forma de economizar, tá? Você pode fazer suas próprias munições, e aí você vai ter um custo de investimento maior ali numa prensa, em insumos, uma baita do investimento, mas vai valer a pena no final, lá na frente vai valer a pena, tá? Mas se você não tem condição de fazer isso, se não é o seu caso, esse canal é mais para você do que nunca. Então vamos lá, qual que é a forma que você tem para economizar com isso? Procurando participar de competições específicas em que você está focado. Eu vou focar nas competições da LINAD, que é um campeonato nacional, quero curtir, vou focar nisso. Tá? Você foca nelas e nessas você vai ter o custo dessas munições, de fato. Tá? Eu vou fazer 3 competições, sei lá, por semestre.
E é isso, ó, dão 6 habitualidades. Como eu vou cumprir as outras? Você pode simplesmente ir no clube, dar 2 tiros, fazer a habitualidade e voltar para casa, tá? Conta com habitualidade também. Então, Igor, eu não quero participar de nenhuma etapa, tá? Eu quero só fazer o mínimo, o básico. É ir no clube, dar 2 disparos, um disparo, tá? E voltar para casa e assinar ali sua habitualidade. Agora a gente falando de economia, do custo mínimo necessário, você pode simplesmente manter suas habitualidades. Você pode participar, por exemplo, de torneios como a Confederação Brasileira de Tiro de Combate, a CBTC, que é uma confederação a nível nacional, tá? E te permite ali fazer competições digitais. Então, você mesmo vai filmar ali e tal, a sua participação, o seu alvo, os seus disparos, depois você mostra o alvo, tá? E os próprios participantes que vão ser os árbitros dessas competições. Então, é uma competição válida a nível nacional e são muito baratas, né? Você vai pagar ali, sei lá, você dá 5 disparos por etapa, tem etapa de 2, de 4 tiros, e aí você dá poucos disparos e participa de uma etapa. Então, e não tem custo da competição. Então, você paga a filiação a uma confederação, por exemplo, sei lá, a Linad. Você paga ali R$300 por ano de filiação e toda competição que você for participar, você vai pagar ali R$40, R$45 para poder participar daquela etapa. E já na CBTC, não, você paga a filiação, vai poder participar de todas as etapas ali, de todas as competições, quantas vezes você quiser, tá? E você dá poucos disparos por etapa e vale muito a pena. Para você que quer economizar, esse é um bom caminho. Não adianta você participar de uma confederação que vai te cobrar toda vez que você for participar. Você precisa custear aquelas etapas mensais daquele torneio. E aí, quando chega no final do ano, você gastou R$500, R$600 só para participar das competições. Você não treinou, você só competiu. Você não vai ter um bom resultado, né? Então, assim, você tem que equilibrar treino e competição. Então, se você conseguir começar com competições mais baratas e investir mais em treino, você vai ter muito mais êxito, tá? Como atleta, vai alcançar bons níveis e, cara, não tenha sede de participar de tudo. Vamos com calma, tudo ao seu tempo e você vai custeando de acordo com o que você pode, beleza? Aí tem um custo que pouca gente fala, é o custo do cofre, né? Você precisa obrigatoriamente ter um cofre na sua casa para guardar seu armamento, seus insumos, suas munições. Tem cofre muito barato, tá? Menorzinho, se você tem pistola e pouca munição e tal, você consegue colocar num cofrezinho pequeno, tá? 30 por 30 aí. Você vai pagar, sei lá, R$150 em média num cofrinho desse, tá bom? É baratinho. Basicamente é isso, tá? Os custos são esses. E aí, assim, claro, isso pode variar de região para região. Dá para ser muito barato, tá? Se você pegar aí o custo de o exame psicológico e o laudo de tiro, pegar o custo com o clube de tiro, tá? Que é a média ali de 300 a infinita. De filiação nas confederações. Tá? Se você se filiar a uma confederação, a média de R$300, de 200 a R$300. Tá? Tem o Linad, por exemplo, que você se filia, eu paguei R$100, fiquei filiado o restinho do ano anterior, na Black, eu peguei uma promoção de Black, até o ano seguinte, final do ano seguinte. Então, valeu a pena, né? Você tem o CBTC ali de 200 e poucos reais. 2, 3 confederações você vai gastar isso aí, tá? Uns 350, R$400. Claro, utilizando as suas habilidades de super CAC e caçando o menor custo, tá? Caçando promoções. O custo com munição, que ele pode variar, tá? Muito, dependendo se você vai fazer sua própria munição ou se vai comprar munição de recarga do clube, tá? E aí é que entra o maior custo, tá? Mas também a maior variação. Você pode fazer aquelas provas que eu disse de 2, de 4, de 5 disparos, e gastar isso por mês, tá? Mais umas 10 de treino ali, bem treinado, 10 munições dá para fazer um treino legal, tá?
Ou você pode participar de 2, 3 etapas de 20 munições cada etapa e gastar pelo menos aí mais 50, 100 munições por mês treinando. O que não é um absurdo no meio dos CACs, mas a gente sabe que é caro, tá? Que é custoso. Você vai pagar aí R$ 250 numa caixa de munição original, você vai pagar em 50 munições, né? E você vai pagar aí no clube a R$ 200 numa caixinha de munição dentro do clube ali, munição recarregada, tá? Então esse custo pode variar muito, tá bom? Mas o mínimo ali, o básico, dá para fazer. Igor, esse ano eu não quero competir, mas eu quero tirar o meu CR. Consigo fazer minhas 8 habitualidades gastando o mínimo possível? Quanto que eu vou gastar? Consegue gastando, sei lá, R$ 20, tá? Você vai no clube, você efetua um disparo e você faz a sua habitualidade e volta para casa. E você pode fazer isso durante 8 vezes e fez suas 8 habitualidades. É o ideal? Não, mas se for o que dá para você, se é o que dá, faz assim, beleza? Faz o que dá, cara, faz o que tá ao seu alcance. Então, o custo mínimo ali de R$ 1.000, tá? Anual. Claro que você vai parcelar isso, você é um CAC pobre, então o mínimo de R$ 80, R$ 90 por mês você vai gastar para ser CAC hoje no Brasil, beleza? É caro ainda, tá? Mesmo você fazendo o mínimo, ainda é caro. Mas se é o que você gosta, se vai te fazer mais feliz que uma pizza por mês, vale muito a pena, tá bom? E com certeza para sua saúde vai valer muito a pena. E se você é CAC pobre, deixa aqui embaixo no comentário quanto que você gasta por mês para manter o seu CR, para manter suas habitualidades, para manter os seus treinos. Deixa aí que eu quero ver. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, ajuda bastante o canal. Valeu, pessoal!